Gente, mas antes de eu entrar no slide de cálculo 2, eu acho que uma coisa muito importante que eu queria de vocês, desde já, na verdade, é, digamos, abrir o jogo aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês qual é o objetivo dessa matéria de cálculo 2. Porque se você parar para pensar, em cálculo 1, você sabe, cálculo 1, você tem 3 tópicos principais, que é limite, derivada, integral. No cálculo 2, esses tópicos não vão mudar. Ou seja, o que você vai ver em cálculo 2? Assim, os tópicos principais vai ser ainda limite, derivada e integral. Aí você vai dizer de novo, mas não é tudo a mesma coisa, na verdade, muita coisa vai mudar. Então, em cálculo 2, o que eu já posso adiantar vocês é que o que vai mudar é o nosso objeto de estudo. Porque antes você estudava limite, derivada e integral para um tipo de função. Agora nós vamos estudar limite, derivada e integral para outros tipos de função. Funções mais gerais, funções que até fazem parte do nosso mundo aqui tridimensional. Então eu queria começar fazendo essa pequena diferença. Não se preocupe que o que eu vou mostrar aqui agora, a gente vai ver ao longo do semestre, tá bom? Então não é que eu quero que você já saiba tudo que eu vou falar aqui agora nesse início. É só vocês terem uma ideia. Depois eu vou entrar no conteúdo mesmo de hoje. Tudo bem? Tá, então vamos começar. Vou ali para o primeiro quadro. Então, eu quero lembrar vocês o que vocês viram em cálculo 1. Vamos fazer aqui essa comparação. Lá em cálculo 1, sei que você, acho que era a sua matéria favorita, né, semestre passado. Cálculo 1, o que a gente via, assim, principalmente? Você tinha uma função e essa função é seu principal objeto de estudo. Como era essa função? Função polinomial, função seno, cosseno, enfim, era uma função. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma função, f de x igual a x quadrado. Tá? Então, você olha para essa função aqui, você já sabe até fazer o gráfico dela. Na sua cabeça, no seu cérebro já está fazendo até o gráfico dela. Já está calculando o limite, derivada, integral, tudo. Que eu sei que você já lembra muito bem disso daqui. Pois é, você tinha uma função, e aí quando eu te dava uma função, você conseguia obter valores para essa função, você conseguia desenhar o gráfico dela. Então, bora obter alguns valores aqui. Bora fazer aquela tabela, né? Ou seja, primeira aula de cálculo 1, você faz aqui uma tabela com alguns valores. Então, você tem... Eu vou dar aqui um valor para x, estou considerando essa função. Dependendo do valor de x, eu vou ter um valor para a minha função. Tudo bem? Então, aqui, ó, jogava x igual a 0. Jogava aqui. Aqui, então, colocava 0 ao quadrado. Então, f de 0 é igual a 0. Então, quando você jogava x igual a 0, o que a sua função retornava era o 0 de novo. Aí você jogava x igual a 1. Quando você jogava x igual a 1 aqui, ficava 1 ao quadrado, que também é 1. Aí você fala, nossa, essa função só repete? Não, porque eu jogo 2 agora, x igual a 2. Quando você joga x igual a 2 aqui, ficava 2 ao quadrado, dava 4. Então, é esse que é a função retornava. Se você quisesse, você desenhava o gráfico dessa função, que essa função aqui você já sabe de cabeça, né? É a nossa função aqui quadrática. Você tinha, ó, você marcava os pontos, depois você tinha uma função assim. Isso daqui era o nosso objeto de estudo. A partir de uma função, você poderia calcular o limite, x tendendo a algum ponto do domínio dela. Você poderia calcular, você calculava aqui limite de f de x quando x tende a A. Se você quisesse, você derivava essa função, você calculava o f' de x. Se você quisesse, você integrava essa função, definida ou indefinida, tanto faz, então você integrava ela aqui, ó, de A até B, a nossa função. Tá? Então, era assim que funcionava. Agora, um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês era nessa tabela aqui, ó. Por isso que eu fiz questão de mostrar ela. Poderia não ter mostrado, poderia colocar logo o gráfico e tudo. Mas veja bem, lá em cálculo 1, toda vez que você tinha uma função, você tinha um valor de entrada e um valor de saída. Não é assim que funciona uma função? Pois agora eu te pergunto o seguinte, aqui no valor de entrada, o que eu quero saber de vocês é, quantas informações eu dava aqui no valor de entrada? Quantas informações? Eu dava apenas uma informação. Uma informação já era suficiente, ou seja, um número, só precisava de um número para colocar aqui no valor de entrada e a função já me gerava um valor de saída. Então, aqui no valor de entrada, eu posso dizer que o que eu colocava aqui dentro eram números. Esses números,
como a gente aprende, são números reais. Então, eu posso dizer que aqui no meu valor de entrada, o que eu colocava eram... Aliás, vou tirar aqui, ó. O que eu colocava aqui no valor de entrada era um x, e esse x pertencia aos reais. Tudo bem? Quando eu colocava aqui um valor de entrada, eu tinha um valor de saída. Nesse caso, o valor de saída era outro número. Nesse caso, outro número real. Então, eu posso dizer também que o meu valor de saída era um número real. Por que eu estou chamando a atenção disso daqui para vocês? Porque essa é a principal diferença em cálculo 2. O que vai mudar agora é o valor de entrada ou o valor de saída. Tá? Então, agora, não vai ser sempre na entrada um número e, ao mesmo tempo, na saída, um número só. Não. Aqui eu posso ter outra coisa sem ser nos reais, ou melhor, sem ser na reta. E aqui eu posso ter outra coisa sem ser na reta. Como assim, pessoal? Não estou entendendo. Calma, vou te dar um exemplo. Então, isso aqui é cálculo 1. Então, vamos para cálculo 2 agora. Olha, um tipo de função que a gente vai ver aqui no cálculo 2 é esse daqui, ó. F de xy, aqui já muda alguma coisa, né? Igual a x² mais y². Qual é a diferença agora aqui, né? Eu tenho uma função f? Tenho. Mas agora, se eu fosse fazer uma tabela para essa função f, eu faria assim, ó. Eu faria o valor de entrada. Quem é o valor de entrada? xy. Quem é o valor de saída? F de xy. Agora, preste muita atenção que, para eu dar o valor de entrada para essa função aqui agora, é suficiente só o valor de x? Não. Eu vou precisar de quê também? Do valor de x e do valor de y. Então, o meu valor de entrada aqui já não é mais só um número. São dois números. É um par de números. Posso falar assim? Posso. Então, para isso daqui fazer sentido, o valor de entrada aqui eu não posso colocar assim, ó, 0. Não. Que isso já? O que é 0 aqui? É o x ou é o y? Ou é os dois? Tem que especificar. Então, como é que eu vou especificar aqui agora? Vou fazer assim, ó. Se eu quero que os dois sejam 0, então eu vou colocar assim, ó, parêntese, 0, 0. Então, o que eu estou dizendo? Que eu quero que o x seja 0 e que o y seja 0, ao mesmo tempo, nessa função aqui. Se o x é 0 e o y é 0, quanto dá essa soma, gente? 0² mais 0²? Dá 0. Então, coloco o valor de saída. Interessante, né? O valor de saída me deu um par de números? Não, não deu. Poderia dar, se fosse um outro tipo de função, mas nesse caso aqui não deu. Não tem problema nenhum. Agora aqui, não quero esse, quero outro par. Então, sei lá, eu coloco aqui 0 e 1. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o x é 0 e o y é 1. Se eu colocar aqui 0² mais 1², vai dar 1. Então, meu valor de saída vai ser 1. E assim por diante, poderia colocar 0,2, 1, 0, menos 1 e menos 3, e eu sempre vou ter um valor de saída. Mas preste atenção que agora o meu valor de entrada ele é um par de números. Ele é um par de números. Só que cada número desse daqui é um número real. Ou seja, eu posso dizer que é um par de números reais. Como é que eu digo, então, que conjunto é esse daqui? Eu posso dizer ó, que xy faz parte agora do conjunto R2. Então, esse 2zinho aqui está me dizendo que esses elementos são pares de números reais. Deu para entender, gente, essa diferença? Porque essa diferença, acho que é uma diferença crucial, na verdade, do que a gente está fazendo aqui. Agora, o valor de saída ainda é um número só. Então, o valor de saída ainda é um número real. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas é só isso aqui no cálculo 2 que vai mudar? Basicamente, sim. Mas isso daqui vai mudar tudo para vocês imaginarem. Inclusive no gráfico. O gráfico agora não vai mais ser um gráfico assim, ó. Esse gráfico aqui, gente, se eu fosse perguntar para vocês, ele é unidimensional, bidimensional ou tridimensional? Esse gráfico aqui, o que vocês acham que ele é? Ele é bidimensional, ele está no plano. O gráfico de uma função desse tipo aqui já não vai mais ser bidimensional, vai ser tridimensional. Então, no caso, o gráfico dessa função, para eu desenhar essa função, já não basta mais para mim dois eixos, só o eixo x
e só o eixo y. Para eu desenhar o gráfico de uma função dessa, eu vou precisar de 3 eixos. A gente vai chamar de eixo x, eixo y e eixo z. É assim que vai funcionar. Então, claro que, professor, mas eu não consigo desenhar uma coisa tridimensional num quadro, porque o quadro é bidimensional. Tá certo, mas a gente vai fingir que a gente está desenhando de forma tridimensional. A gente vai fazer tipo um truque, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou colocar os 2 eixos, só que agora eu vou puxar um terceiro aqui, ó. Professor, mas isso está na diagonal? Não. A ideia aqui é que você, ó, a ideia que a gente quer é como se esse eixo aqui estivesse saindo do quadro. É isso que a gente quer, né, para ele ser tridimensional. Então, nesse caso aqui, ó, você teria uma função, o gráfico de uma função assim. Então, por exemplo, isso daqui seria o gráfico dessa função. Isso daqui é o que a gente vai chamar de paraboloide. Mais uma vez, parênteses, tá, gente? Não se assustem, eu não vou exigir a primeira prova de vocês. Desenhe essa... Não é. Isso aqui é para depois. Isso aqui a gente só vai ver mesmo lá na 9ª aula, lá daqui a um mês. Tá? Daqui a um mês. Eu só estou abrindo o jogo com vocês para dizer onde a gente quer chegar. Vocês também não pensarem, nossa, eu estou aprendendo isso para quê? Pois é, eu aprender aqui, eu quero chegar aqui. E a partir do momento que eu tenho uma função desse tipo aqui, eu também vou calcular o limite dela, a derivada dela e a integral dela. Então, para essa função aqui, eu conseguiria calcular o limite da minha função f de xy, quando xy tende a um ponto AB, nosso limite seria assim. Eu conseguiria calcular derivadas para essa função, só que a gente vai ver que derivadas vão ter uma outra definição aqui, são derivadas que a gente vai chamar de derivada parcial. Então, seria esse símbolo aqui que a gente vai chamar. E eu também conseguiria calcular integrais disso aqui, integral dupla, por exemplo. Então, eu conseguiria calcular a integral dupla em um domínio desta função. Então, está aqui, ó, os 3 elementos principais. Limite, derivada e integral. É isso que a gente vai estudar esse semestre todinho, tá bom? Então, a gente vai se preparar para calcular isso daqui. Então, claro, aqui você tem uma derivada que você vai chamar de derivada parcial, a integral vai ser uma integral dupla ou tripla, enfim, mas a gente vai ver isso ao longo do semestre. Tá, professor, beleza, já entendi onde eu quero chegar. Agora, por favor, me diga o que a gente vai estudar hoje, que é para a prova, eu quero saber da prova já de sexta-feira. O que a gente vai estudar hoje é justamente isso daqui, ó. Por isso que eu fiz questão de mostrar. Vou até colocar aqui de rosa aqui, ó. O que a gente vai começar a estudar hoje é essa galera aqui, ó, esses espaços. Porque, como eu falei, o valor de entrada aqui nesse caso é um elemento do R2 que eu chamei. Eu disse R2 porque é um par de números reais. Eu poderia definir uma outra função onde o valor de entrada seria 3 números, né? Seria uma terna. Nesse caso, seria o elemento do R3. Também poderia chamar do R4, R5, R6. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar hoje são esses espaços, que a gente vai chamar de espaços do Rn. Esse N vai ser um número natural para a gente. Então, R1, R2, R3, R4, 5, 6, 7, 8, 9, R1000, enfim, são esses espaços que a gente vai estudar hoje, tá bom? Bom, então agora sim, vamos no nosso slide, primeira aula. Vamos lá, então, finalmente, né? Sei que estava todo mundo empolgado, né? Essa aula, então vamos lá. Aula 1. Vamos lá, a gente vai estudar hoje os espaços Rn, que agora você já sabe basicamente o que eles são, né? Primeiro, a gente vai dividir essa aula em 3 partes. A gente vai definir o que é esse espaço numérico, que eu estou chamando de espaço numérico n-dimensional. Depois, a gente vai fazer uma interpretação geométrica desses espaços. E, por último, hoje a gente vai ver a distância entre 2 pontos, que é, assim, da feita que a gente começa a definir o que são esses espaços, eu quero aprender a trabalhar com eles. Então, uma das primeiras aplicações que a gente vai aprender a trabalhar com eles é a distância entre 2 pontos. Então, se der tempo, a gente vai ver tudo isso aí hoje. Então, vamos lá, gente. Olha só, definição bem simples. Dado o número natural, o nosso n aqui é maior ou igual a 1, só que é natural, né? O conjunto Rn de todas as ênuplas, ou seja, o que eu estou falando? Quem é o Rn? É o conjunto, ó, tá aqui, ó, quando eu tenho n números aqui ordenados, tá? Quando eu tenho n números ordenados. Então, no R2, eu vou ter só x1, x2. No R3, eu vou ter x1, x2, x3.
No R4 eu vou até o X4 e assim por diante. Então, esse pessoal aqui é chamado espaço numérico de dimensão n. Nessa definição já tem aqui digamos, não é uma dica, mas já é uma coisa importante. Perceba que esse espaço numérico ele é chamado espaço numérico de dimensão n, ou seja, o n já vai te dizer qual é a dimensão do teu espaço. Então, se você está no R1, por exemplo, que dimensão é essa? Dimensão 1. Se você está no R2, dimensão 2, e assim por diante. Pois bem, então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, esse elemento aqui, que é um par de números reais, é o -3 e o 2, ele é o elemento do conjunto R2. Fácil, né? Esse daqui, esse elemento aqui, o 3, 1 e -3. Eu tenho aqui um trio de números, né? É um elemento do conjunto R3. Esse daqui, ó, esse elemento aqui, o π, 0, 0, -7, raiz de 3 e 8. Ele é o elemento do conjunto R6. Por quê? Porque eu tenho 6 números ordenados. Bem simples, né? Então, está feito isso. Você pode trabalhar com R10, 15, 20 mil, tanto faz. Professor, é esse que vai cair na prova? Né? Esse que vai cair na prova, na primeira semana. Então, ó, agora que você já sabe o que é o espaço Rn, eu preciso definir com vocês algumas operações, algumas regras. Primeira regra que eu quero definir com vocês. Quando é que eu vou ter dois elementos iguais? Quando eu vou ter? Aí você pode dizer, mas isso é óbvio. Mas não é tão óbvio, porque, por exemplo, bora aqui para o quadro. Quando eu tinha só números reais, era muito fácil você definir quando era igual, quando era diferente. Por exemplo, você colocava aqui 1 igual a 1. Tá certo, né? É a mesma coisa aqui, ó, 1 e 1, tá certo. Agora, se eu colocasse 1 igual a 2, tá certo? Não, aí já é diferente. Então, quando eu tinha só números reais, eu estava no R, na reta, eu não tinha muita dificuldade em ver a igualdade. Agora que eu estou no espaço Rn, eu preciso definir uma regra. Porque, por exemplo, eu poderia definir assim, ó. Você poderia dizer assim para mim, ou melhor, eu poderia perguntar para vocês, gente, bora definir uma regra aí para o R2. Quando é que dois elementos do R2 vão ser iguais? Inventa aí uma definição agora. Aí você ia pensar assim, professor, dois elementos do R2 vão ser iguais se os números forem iguais. Mas em que sentido? Porque se eu só falar assim desse jeito, então eu vou estar dizendo, ó, esse número aqui, 1 e 0, vai ser igual a 0, 1? Se a gente fosse usar essa definição como eu falei, até poderia ser, mas não é assim que funciona. Então, para ter uma igualdade em espaços do Rn, não basta que os números sejam iguais. Eles têm que estar também na mesma ordem. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui seria diferente. Só seria igual se todo mundo estivesse na mesma ordem. Por exemplo, aqui, ó. Esse só pode ser igual se esse aqui também for igual. Tá? Então, por exemplo, se eu disser que eu tenho aqui, ó, esse número 2 e x, ele é igual a 2 e 5, então só tem uma opção para x. X tem que ser igual a quanto? X tem que ser igual a 5. Então, pronto, é assim que vai funcionar a igualdade. Isso vale para qualquer espaço Rn. Tem que ter os mesmos números na mesma ordem. Outra definição importante é a definição de adição. Ou seja, se eu tenho dois elementos no Rn, como é que eu vou somar esses elementos? Isso está bem definido? A resposta é sim, está bem definido. E, na verdade, ó, se você tem dois elementos aqui e você quer somar, você vai somar em cada coordenada. Por exemplo, esse daqui, ó, você quer somar esse alfa, que é -1, 4, 5 e -7. Eu quero somar com esse beta, que é 10, 3, -6 e 2. Tanto o alfa quanto o beta fazem parte do nosso espaço R4, porque nós temos 4 números ordenados. E se eu quiser somar alfa mais beta, o que eu faço? Eu vou somar coordenada por coordenada. A gente vai fazer isso aqui no quadro, já que aí só dá a resposta final. Isso aqui é só para a gente ir se habituando com o nosso espaço. Então, ó, o meu alfa é esse elemento aqui, é -1, 4, 5 e -7. Além disso, eu tenho esse outro elemento aqui, beta, que é 10, 3, -6 e 2. Pronto, vamos aqui para o quadro. Gente, esse alfa e esse beta, os dois estão no mesmo espaço. Sim ou não?
Qual é o espaço deles? É o R4, né? Porque todos eles têm aqui, ó, 4. Professor, e se o beta estivesse no R3? Talvez alguém já pense isso, né? Eu vou poder somar? Olha, nesse caso não está bem definido, tá? O que está bem definido é quando os dois elementos estão no mesmo espaço. Claro que você poderia criar uma artimanha e dizer assim, ah, não, é só considerar que a quarta entrada é 0. Tá, mas aí você estaria colocando aí no R4 já, não no R3 de novo. Mas enfim, são detalhes. Mas está aqui, eu tenho dois elementos, os dois estão no mesmo espaço, que é o R4. Se eles estão no mesmo espaço, eu posso somar. Como é que eu faço para somar esses dois aqui? O que seria o alfa mais beta? Quando eu somar alfa mais beta, esse resultado vai ser um elemento de qual conjunto, gente? Vai ser do R2? Não, vai ser de onde? Do R4. Então, quando você soma elementos de um espaço Rn, essa soma, esse resultado, ainda está no mesmo espaço. Você não saiu desse espaço. Então, como é que faz? Qual é a regra? Eu vou somar coordenada por coordenada. Então, aqui na primeira vai ficar menos 1 mais 10. Então, coloca aqui, ó, menos 1 mais 10. Na segunda coordenada, 4 mais 3. Coloque 4 mais 3. Aqui, 5 mais menos 6. 5 mais menos 6. Por último, menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2. Pronto, agora é só somar. Tá, pessoal? Aqui que complica, né? Às vezes a gente se confunde mesmo. Então, ó, vamos somar aqui cada coordenada. Aqui vai ficar menos 1 mais 10, 9. 4 mais 3, 7. Aqui, mais com menos vai dar menos. Então, 5 menos 6 vai dar menos 1. Coloque aqui menos 1. Por último, menos 7 mais 2 vai ficar menos 5. Então, está aqui. Então, ó, somamos e deu esse resultado. É claro que para subtrair, a regra é a mesma, tá, gente? Se for uma subtração, você vai fazer menos 1, menos 10, 4, menos 3, 5, menos 6, e assim por diante. Assim que vai funcionar. Alguma dúvida nessa regrinha? Tá tranquilo, né? Tá de boa. Tá, antes de eu passar para a próxima regra, eu só queria dar um detalhe para vocês. A partir daqui, você poderia pensar, tá bom, professor, o senhor pode terminar a aula, porque eu já sei quais são as outras regras que o senhor vai falar. O senhor vai falar da multiplicação agora, né? Que seria a mais óbvia, depois da soma e subtração, ia vir a multiplicação. Você já, professor, já sei. É assim, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui dois elementos, vou colocar aqui alfa igual a 2, 3. Eu tenho aqui, ó, beta igual a menos 1 e 10. Ah, professor, já sei como é. Alfa vezes beta. Eu já sei, ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse. Vou multiplicar esse vezes esse. Tá certo? Não, não está certo, tá? Então, ó, multiplicação no espaço Rn já não se define mais assim. Tudo bem? Já não se define mais assim. Então, na hora de multiplicar, não faz isso. Ah, professor, mas na reta funcionava, né? Quando era 2 números reais, tudo bem. Mas o que vocês têm que colocar na mente de vocês é que nem todas as regras que você usava lá nos números reais, você vai trazer tudo para cá. Até porque você nem precisa trazer tudo para cá. Na verdade, só que isso vocês vão ver em álgebra linear, para você definir um espaço vetorial, como a gente chama lá em álgebra linear, você só vai precisar de duas coisas principais. Você só vai precisar que sejam bem definidas. A soma, que é isso daqui que a gente já viu, e o segundo elemento é a multiplicação por um escalar. Então, é isso que a gente vai definir agora. Como é que é a multiplicação por um escalar? A gente vai aqui para o quadro. O que seria uma multiplicação por escalar? Vamos lá. Ó, se você tem aqui um elemento do Rn e você tem aqui um número real, então faz sentido eu pegar um elemento do Rn e multiplicar por um número real. Esse número real, sem ser no R2, R3, R4, no R1 mesmo, eu vou chamar ele de escalar. Toda vez que eu usar essa palavrinha escalar, é um número. Esse é um número que vocês já estão acostumados, tá bom? Ah, por que o senhor não fala número? Não, porque a gente está usando termos mais técnicos agora. Então, agora é escalar. Então, ó, quando você pegar um escalar e multiplicar por um, que a gente pode chamar de vetor, então, por um elemento do Rn, como é que você faz? Você vai pegar esse escalar e multiplicar em cada coordenada do nosso elemento do Rn. É assim que vai funcionar. Por exemplo,
Você tem aqui, ó, nosso elemento aqui, alfa, ele é do R4, menos 1, 4, 5 e menos 7. Então, quem seria esse elemento aqui? 4 vezes alfa. É você pegar cada coordenada e multiplicar por 4. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 7, menos 28. Então, assim vai funcionar. Então, a soma, vocês já viram, e agora a multiplicação por escalar vai funcionar desta maneira. Bom, com isso, a gente acaba, né, pelo menos essa parte principal aí, as operações principais são essas, né? Você vai me dizer, professor, mas não vai dar para multiplicar, por exemplo, um cara do R2 com outro cara do R2, não dá para fazer isso? Dá, até dá, só que a gente vai definir como uma outra forma, tá, gente? É um outro produto que a gente vai chamar, mas isso é cena dos próximos capítulos, tá? Por enquanto, só entenda que você não pode fazer isso daqui, tá? Isso aqui já não está tão bem definido. Aliás, só uma curiosidade, os matemáticos, quando eles foram aperfeiçoando a matemática ao longo do tempo, eles mesmos perceberam que não dava para eles sempre terem as mesmas propriedades. Porque, por exemplo, eles percebiam que se eu fosse pegar as mesmas propriedades que eu uso só para números reais e fosse aplicar aqui, eu ia perder alguns resultados importantes. Então, para evitar essa perda, a gente falava, não, então tá bom, então não quero trazer tudo, quero trazer só uma parte. Aí eles traziam o que era suficiente para eles desenvolverem a matemática para aquele novo espaço. Tá? Então, normalmente, matemática ela funciona assim. Às vezes, você tem que abrir mão de algumas coisas. Nem tudo na vida é fácil. Vou ter que abrir mão da multiplicação, como eu estou acostumado. Mas, em contrapartida, você vai ganhar muitos resultados importantes e até aplicações importantes. Bom, então, perceba o seguinte, até agora, os espaços Rn, você não tem tanta dificuldade com eles. Porque, até então, os espaços Rn, eles estão ainda apresentado de forma abstrata, não é verdade? Porque, por exemplo, assim, se eu falar para você, olha, você pode sair daqui hoje dizendo assim, olha, eu aprendi na aula de cálculo 2 como mexer com elementos do R5. O R5 é da dimensão 5, quinta dimensão. Então, se você quiser, você pode sair daqui hoje dizendo, olha, eu aprendi a lidar com elementos da quinta dimensão ou da sexta dimensão. E, de fato, você aprendeu, né? Porque o que é um elemento da quinta dimensão? São 5 números ordenados, 5 números reais. E você pode somar esses seres da quinta dimensão, você pode multiplicar por escalar, e você já sabe quando um é igual ao outro. Só que, claro, se eu terminasse a aula aqui, aí você ia brigar comigo. Você ia falar, nossa, professor, mas que sem graça, né? Porque a gente gosta da aplicação, de enxergar esses espaços. Então, a partir de agora, eu vou fornecer para vocês as interpretações geométricas desses espaços Rn. Começando pelo espaço R1. Né? O que seria o espaço R1 geometricamente falando? Que acho que vocês já imaginam o que é, né? Mas vamos lá. Interpretação geométrica. Primeiro, quando eu tenho n igual a 1, já estou com R1, né? O R1, então eu só falo R, não preciso falar R1. Esse R1 também é chamado de reta. Então, o conjunto R são o conjunto dos números reais, que é o que você já sabe. Geometricamente, o que são o conjunto dos números reais? É uma reta orientada. Não é assim que vocês aprendem? Vocês fixam lá o zero, vocês orientam onde é o negativo e onde é o positivo. Seria isso daqui, ó. Então, geometricamente, essa reta aqui é o conjunto R. Ou seja, o conjunto R1. Tudo bem, gente? Perceba que essa reta, ela tem quantas dimensões? Vamos lá, quantas dimensões ela tem? Só uma. Se você prestar atenção, ó, os habitantes aqui desse conjunto, que aqui eu estou chamando de O, que é a origem, o A, no mundo deles, eles só conseguem caminhar ou para frente ou para trás. Para frente, para trás, para frente, para trás. Não tem esse negócio de, dobra. Não tem. Ele só sabe o que é frente e trás, frente e trás. Se tu falar dobrar, ele não vai nem saber o que é dobrar, não faz nem sentido para ele. O mundo deles é unidimensional. Então, é isso daqui. Então, o R1 seria isso daqui. O que seria o R2? Quando o n igual a 2, o R2 seria os pares ordenados. E, geometricamente falando, quem são os pares ordenados? É o plano.
plano cartesiano, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se você está no R2, então você está num plano. Então, esses seres aqui do plano são seres que eles podem caminhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal. Eles podem fazer isso. Podem fazer isso à vontade, né? O que eles não podem é sair da tela. Aí já não faria sentido para eles. Mas toda a direção aí, né, toda essa direção dentro do plano, eles conseguem se mover. Então, até aqui, alguma novidade? Tudo certinho, né? Então, o que seria o R3, então? Bom, no caso do R3, vocês já viram, ó, que se no R1 eu precisei de um eixo, ó, um eixo, no R2 eu precisei de dois eixos. E, detalhe, esses eixos têm que ser perpendiculares. Tá? Então, ó, aqui eu precisei de dois eixos, eixo X e eixo Y. No R3, eu vou precisar de três eixos. E esses três eixos têm que ser ortogonais entre si. Eles têm que ser perpendiculares entre si. É por isso que agora, além do eixo X e do eixo Y, entra também aqui, ó, o eixo Z. Tá? Por convenção, o eixo X ele é bem aqui, tá, gente? O eixo Y é aqui. E o Z que vai ficar sendo esse daqui. Mas só uma convenção. Se você quiser mudar, não tem problema. Mas aqui, nas nossas aulas, a gente vai usar sempre, quase sempre, pelo menos, essas posições aqui. A gente já vai mexer um pouquinho no R3, mas eu quero saber de vocês. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certinho, né? Tá, depois do R3, quem é que ia vir na ordem aí, dos nossos espaços? R4, né? Muito bem. Agora, o R4, pergunto para vocês. Vocês conseguem imaginar ele geometricamente, o R4? Sim ou não? Pense um pouquinho aí. Vocês conseguem imaginar como seria o R4? Bom, a resposta, normalmente, né, é não. Você fala assim, não, professor, eu não consigo imaginar o R4. Mas por que a gente tem essa limitação, né, de não conseguir imaginar o R4? É porque o nosso mundo físico, aqui, ó, nosso mundo, ele é o quê? Ele é tridimensional. Então, quando você olha aqui para o nosso espaço, nossos objetos, para nós aqui, nós somos seres tridimensionais, fisicamente falando. Então, para a gente, por exemplo, a gente não conseguiria enxergar o que seria a quarta dimensão, porque nós estamos presos a essa terceira dimensão. É claro que, ao longo da história, os grandes pesquisadores, eles definiram a quarta dimensão. Por exemplo, Einstein definiu a quarta dimensão como sendo o tempo, mas aí ele já uniu o que ele chamou de espaço-tempo. E esse espaço-tempo, ele também é influenciado pela gravidade. Então, o Einstein, de certa forma, ele conseguiu colocar a quarta dimensão como sendo o tempo, né, junto com o espaço. Mas, para não decepcionar vocês, porque vocês vão dizer assim, nossa, professor, mas o senhor falou que eu ia sair daqui sabendo o que era a quinta dimensão, sexta, sétima. Não, eu disse que você ia saber trabalhar com elas. Agora, enxergar necessariamente, a gente é limitado com relação a isso. Porém, para não deixar ninguém triste aqui, eu vou trazer para vocês, hoje, eu vou contar uma história agora para vocês, e com a história você vai conseguir entender o que seria uma quarta dimensão. Eu sempre conto essa história aqui, tá, gente, todo semestre. Porém, pela primeira vez nesse semestre, eu trouxe uma animação para ela. Tá? Isso é importante para você entender a quarta dimensão. Até para você entender melhor o que seria geometricamente essas coisas que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês. Essa história aqui, gente, ela é um livro, tá? Um livro clássico da matemática. Esse livro se chama Planolândia. O subtítulo é Uma Aventura em Várias Dimensões. É alguma coisa assim. Isso foi um matemático famoso também que escreveu, e ele escreveu justamente para a gente ter essa ideia geométrica do que seria a quarta dimensão. Para a gente entender como seria um encontro de alguém da terceira dimensão, que é a nossa, com alguém da quarta dimensão, o que foi que ele fez? Ele simulou um encontro de alguém da segunda dimensão com alguém da terceira dimensão. Então, para isso, ele inventou uma coisa que ele chamou de Planolândia, que já vai aparecer aí para vocês nos slides, né? Na animaçãozinha que eu trouxe aqui. Daqui a pouquinho vai aparecer. Tá aí, ó. Então, ó, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é a Planolândia. Então, a Planolândia, ela é um mundo bidimensional. Então, todo mundo que mora na Planolândia é um ser de duas dimensões.
Então, por exemplo, quem moraria aqui na Planolândia? O quadrado seria um habitante da Planolândia, o triângulo e assim por diante. Só que um belo dia, quando o quadrado aqui estava sozinho, deixa eu até tirar aqui o triângulo, pronto. Um belo dia, quando o quadrado estava sozinho, apareceu para ele um ser da terceira dimensão. Então, de repente, apareceu aqui, cadê? Aqui, ó. Então, de repente, uma esfera, um dia, ela enxergou a Planolândia e resolveu se aproximar da Planolândia. Quando ela se aproximou da Planolândia, ela viu aqui, ó, o quadrado. Quando ela viu o quadrado, ela começou a conversar com o quadrado. Falou, ei, você aí, não sei o quê. Aí, só que quando o quadrado ouvia a esfera, ele não enxergava a esfera. Por que ele não enxergava? Porque ó, o quadrado ele está limitado ao mundo dele, que é aqui, ó, essa Planolândia. E a esfera, ela não está na Planolândia, ó, ela não está nesse plano. Então, por isso, o quadrado ele não consegue enxergar essa esfera, mas ela consegue se comunicar com ele. Então, ela falava, ei, você aí, ele falava, aí ele, conversando com ela, ele falava assim, quem é você? Né? Aí ela, onde você está? Aí a esfera falava assim, olha, eu estou aqui em cima, olha para cima, que tu vai me enxergar. Só que, gente, o quadrado, ele não sabe o que é olhar para cima, porque a vida dele inteira foi na Planolândia, então ele só sabe para um lado e para o outro. Para ele não faz nem sentido ele olhar para cima ou olhar para baixo. Então, quando a esfera disse isso para ele, ele falou, olha, eu nem sei o que tu quer dizer com isso olhar para cima. Quando a esfera percebeu que não ia conseguir fazer o quadrado olhar para cima, ela falou, tá, eu já sei então, eu vou até aí no teu mundo e tu vai conseguir me enxergar. E o que foi que a esfera fez então? Ela começou a se aproximar do plano. Quando ela encostar no plano, o quadrado vai enxergar ela? O que vocês acham? Ele vai enxergar. Mas ele vai enxergar uma esfera? Não. O que ele vai enxergar, ó, é uma interseção. Então, quando a esfera aparecer aqui, ó, ela chegou na Planolândia, o quadrado vai olhar para ela e falar, ah, agora eu sei, tu é o quê? Tu é um círculo, tu é um disco. A esfera vai dizer, eu não sou um disco, eu sou uma esfera. Aí ele está falando, não, mas eu estou vendo um disco. Só que aí ele se assusta, porque ó, a esfera, conforme ela vai entrando aqui no Planolândia, o disco vai aumentando. Aí o quadrado, nossa, que truque é esse? Né? Eu nunca vi isso. Um ser aqui que vai aumentando e diminuindo de tamanho, um disco que vai aumentando e diminuindo. Até chegar a um ponto, né, que vira só um pontinho. E depois some de novo. Então, o quadrado, por mais que ele não enxergasse a esfera, ele conseguiu ter pelo menos uma ideia do que seria a esfera. Ou seja, a esfera, o que ele enxergava era a interseção dessa esfera, que é um ser tridimensional, com o mundo dele, que é bidimensional. Com isso, qual é a moral da história? A moral da história é que se você fosse se encontrar com um ser da quarta dimensão, se ele quisesse, ele poderia falar com você e você não ia enxergar ele. Ele ia estar invisível. E aí você ia falar, mas onde é que tu tá? Aí ele ia falar assim, olha, é só tu olhar para, sei lá, ele vai falar alguma coisa que para a gente não vai fazer sentido. Olha para não sei o quê. Aí você vai falar, mas eu não sei o que é olhar para não sei o quê, que eu nunca ouvi isso, isso não existe aqui no meu mundo. Aí ele ia dizer, não, então peraí, tu vai me enxergar, eu vou entrar no teu mundo. Quando ele entrasse no nosso mundo, o que você ia enxergar? Um ser tridimensional. Algo parecido com um ser humano, algo parecido com um animal, não sei, você ia enxergar um ser tridimensional, algo que você já está acostumado na sua vida. Só que esse ser que você enxergou é o ser da quarta dimensão na sua totalidade? Não, você só ia enxergar uma sombra dele. E ele, por ser da quarta dimensão, ele poderia conseguir aumentar ou diminuir de tamanho, ou seja, mudar a forma dele, conforme ele ia entrando ou saindo do nosso mundo. Né? Então, seria mais ou menos assim. Então, imaginar uma quarta dimensão é como se você imaginasse esse encontro da esfera com o quadrado. Claro que isso é de um livro, então a história continua. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas recomendo que vocês leiam o livro, é muito legal. O nome é Planolândia. Né? E aí acontece muitas coisas lá na história interessantes, tá bom? Bom, então é isso. Vamos continuar aqui nossa aula, né? Bom, gente, agora que você já sabe mais ou menos o que é a quarta dimensão, pelo menos vocês não vão sair daqui chateados comigo, mas agora vamos voltar para a terceira dimensão. Né? Eu preciso que vocês aprendam, principalmente, a desenhar na terceira dimensão. Pelo menos marcar pontos na terceira dimensão. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje
pelo menos dispostos a treinar isso daí. Porque desenhar na terceira dimensão já não é uma coisa tão simples, ainda mais porque a gente usa o quadro, e o quadro é bidimensional. Então, eu queria só fazer alguns exercícios aqui com vocês, alguns pontinhos, depois a gente vai continuar para a distância entre dois pontos. Então, vou usar aqui o segundo quadro. Então, vamos lá. Nós estamos agora na terceira dimensão. Essa terceira dimensão a gente chama de espaço, né? Porque a segunda dimensão era o plano, a terceira dimensão é o espaço. Como eu falei, para você desenhar aqui um ponto no espaço, você vai precisar de 3 eixos, 3. Então, aqui, ó, você marca os 2 eixos que você está acostumado, só que aqui você não vai mais chamar de x e y. Pode até chamar, mas por convenção a gente não chama. Por convenção, esse aqui é o y e esse aqui é o z. E o x você vai puxar para cá. Então, esse aqui é o x. Percebam, gente, que quando você desenha aqui no espaço, normalmente o que fica mais fácil de você enxergar é que o x e o y é como se fosse o chão. Pensa que isso aqui é uma sala de aula normal. Então, ó, o plano XY, você pode imaginar como sendo o plano onde você pisa. Tá? Então, no caso, se fosse aqui esse auditório, onde eu estou pisando aqui é o plano XY. Então, quando você marca um ponto aqui nesse plano, você está marcando um pontinho no chão. E o Z seria a nossa altura. Tá? Então, o Z, ó, primeiro você marca um ponto no plano, depois você vai subir ou descer, conforme a sua cota, né? Conforme aqui o Z. Tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Então, por exemplo, vamos marcar aqui um ponto. Vamos marcar o ponto A. Vamos dizer que o ponto A é o ponto 1, 3 e 2. Então, vamos lá. Eu quero marcar esse ponto aqui no meu espaço, fazer aqui meu desenho. Como é que eu faço? Bom, primeiro, eu tenho que seguir uma ordem padrão. O primeiro número que aparece é o eixo X. O segundo é o eixo Y. E o terceiro é o eixo Z. Então, esse valor aqui, 1, eu vou marcar no eixo X. Esse valor aqui, 3, eu vou marcar no eixo Y. E esse valor aqui, 2, eu vou marcar no eixo Z. Uma dica, né? Acho que uma coisa para ficar mais prática. Marque primeiro, ó, esqueça o Z por enquanto, e vamos marcar esse ponto aqui que está no chão, está no plano XY. Então, eu vou procurar primeiro esse ponto aqui, esse ponto 1 em X, 3 em Y. Vendo que aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Então, ó, no X, eu vou procurar 1. Então, aqui é a nossa origem. Então, a partir daqui, eu vou procurar uma unidade. Então, vamos dizer que uma unidade está bem aqui. Está aqui, ó. Marquei o meu ponto 1. Detalhe, gente. Perceba que na hora que eu fui marcar aqui, ó, esse traço que eu marquei, ele está paralelo com o eixo Z. O eixo Z, eixo Z não, desculpa, eixo Y. O eixo Y está na horizontal. Quando eu fui marcar aqui o ponto 1, eu marquei ele, ó, a minha marcação também é horizontal. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu for marcar o eixo Y, é importante que esse traço da marcação esteja paralelo ao eixo X. Tá? Então, na hora que eu for marcar aqui o Y, eu vou marcar 3 unidades. Então, venho aqui, ó, digamos que aqui é o 1, digamos que aqui é o 2, digamos que aqui é o 3. Ó, perceba que esses traços que eu estou fazendo, pelo menos eu estou tentando fazer paralelo ao eixo X. Ó. O eixo X está nessa direção, então estou tentando marcar aqui o traço nessa direção. Então, aqui é o ponto 3. E agora, eu vou unir esses pontos. Eu vou unir o ponto 1 e vou unir o ponto 3. Até aqui, nenhuma novidade. Como é que eu vou unir esses dois pontos? Eu vou fazer aqui, ó, vou traçar paralelamente ao eixo Y, essa linha aqui. Só que aqui é importante, na hora que você for prolongar esse 3, você não vai prolongar assim, ó, gente. Tá? Não é assim que você vai prolongar. Não é. Eu falo isso porque muita gente erra na primeira prova. Sempre, sempre. Muita gente erra isso daqui. Na hora que você for puxar aqui, ó, do eixo Y para marcar o ponto, você não vai puxar na vertical. Você vai puxar paralelo ao eixo X. Tudo bem? Então, eu vou apagar. Isso aqui é o jeito errado de fazer. E eu vou puxar aqui esse ponto paralelo, ó, na mesma direção que eu tinha colocado aqui. Então, na verdade, esse ponto, o primeiro ponto, ele está bem aqui. Falta agora eu marcar o Z. O Z, ele é positivo. É a mesma ideia do plano cartesiano. Se for positivo, é para cima.
Se for negativo, é para baixo. Então, agora eu vou marcar aqui o meu ponto 2 no eixo Z. Então, digamos que, sei lá, o ponto 1 é aqui, digamos que o ponto 2 é aqui. Está aqui o meu ponto 2. Vou fazer de amarelo ainda. Perceba que eu não coloquei traço nenhum ainda, porque eu ainda vou explicar qual é a direção. Mas está aqui o 2, no meu eixo Z. Agora, eu quero unir esse ponto 2 com esse ponto bem aqui. Como é que eu faço isso? Só jogo direto aqui uma reta? Não. Tá? Você sempre tem que fazer as coisas paralelas. Então, por exemplo, se esse ponto aqui você vai unir com esse ponto aqui está no eixo Z. Então, eu vou subir esse ponto. Eu vou fazer retas paralelas ao eixo Z. Aqui, ó, eu vou subir com ele. E esse ponto aqui, gente? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu vou fazer paralelo ao eixo Y ou eu vou fazer paralelo ao eixo X? Nenhum dos dois. Sabe o que eu vou fazer? Ó? Eu não marquei esse pontinho bem aqui? Da origem para cá, eu ia ter essa reta aqui. Ó. Eu ia ter essa reta. Eu ia ter essa reta. Quando eu for prolongar esse ponto 2 para me encontrar com esse ponto aqui, eu vou fazer paralelo com essa reta aqui, ou seja, com a diagonal. Tudo bem? Você vai fazer com a diagonal. Então, eu prolongo aqui na diagonal esse meu ponto. E aí, ó, eles vão se encontrar bem aqui. Então, esse ponto aqui é o que eu estou chamando de ponto A. Tá? Então, a gente faz isso justamente para permanecer com essa ideia de tridimensional. Tá bom? Então, cuidado, gente. Cuidado, porque na hora que você prolonga de uma forma errada, você está errando a questão. Você está errando o seu ponto. Então, no caso, esse ponto A, a gente faria dessa forma. Vou fazer mais um exemplo aqui. Mas o que eu quero de vocês hoje, principalmente, é que vocês saiam daqui treinando isso daqui. Na sua casa mesmo, você inventa lá na hora. Você fala, sempre, ó, elementos do R3. Você coloca 3 números aqui, reais, e depois tenta marcar o ponto no espaço. Aí você mostra para o seu colega, ele mostra para você, e você vai estudando junto, né? Vamos lá, B agora. Deixa eu fazer para cá. Professor, e se for negativo? Tá, vamos colocar aqui. B igual menos 1, menos 2, menos 4. Pronto, vamos marcar isso daqui. Bom, como é que eu vou usar o meu lado negativo, né? Vou usar aqui os 3 negativos, então vou fazer assim. Aqui o meu eixo Z. Aí eu já vou passar para cá. Ó, lembrando, isso aqui é o eixo Y, isso aqui é o eixo Z. Agora eu vou marcar o eixo X. Vou marcar ele para cá. Pronto. Tá? Então está aqui. Não mudei nada. Eu tenho aqui meu eixo X, meu eixo Y e meu eixo Z. A diferença agora é que eu vou estar olhando para o lado negativo dos meus eixos. Então, por exemplo, ó, lembrando, eu vou ignorar o Z por enquanto e vou olhar só para esses dois aqui, o X e o Y. Então, o X é menos 1, o Y é menos 2. Cadê o meu eixo X? Está aqui, ó. Esse X aqui que está, esse eixo que está na diagonal. Eu vou marcar menos 1 nele. Então, eu não vou marcar mais para esse lado, eu vou marcar para lá. Quantas unidades? Uma unidade. Então, ó, passou da origem para cá já é negativo. Então, digamos que bem aqui já é menos 1. Aí eu marco aqui, ó, menos 1. Se eu estivesse marcando para cá, era positivo. Quando eu estiver marcando para cá, é negativo. Então, marquei, ó, x menos 1. Agora, eu vou marcar no y menos 2. Então, eu vou marcar para esse lado daqui? Não, que aqui é positivo. Vou marcar para cá. Quantas unidades? 2 unidades. Então, eu vou marcar aqui, ó, vou marcar, digamos que um é aqui, 1 unidade, 2 unidades. Aqui é o menos 2. Ó, note que na hora que eu fui fazer o traço, esses traços aqui estão paralelos ao eixo X. Ah, pessoal, posso só colocar um pontinho aqui? Pode, não tem problema. Desde que na hora que você prolongue de forma paralela ao eixo X. Agora que eu já marquei aqui os 2 pontos, eu quero fazer a união deles. Onde é que eles vão se encontrar? Então, ó, eu vou prolongar. Vou prolongar aqui esse ponto e vou prolongar esse ponto aqui. Quando eu faço isso, eles se encontram bem aqui. Tá? Agora eu vou para o Z. O Z é menos 4. Então, ó, eu estou aqui no meu chão, né, que eu estou chamando, e agora eu vou subir ou descer. Nesse caso, eu vou descer.
Quantas unidades? 4 unidades. Então, eu venho aqui no meu eixo Z, olho para o lado negativo dele e procuro 4 unidades. Então, vamos dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Vou colocar aqui. Aqui é o menos 4. Pronto. Agora, o que eu quero? Eu vou unir esse ponto com esse ponto. Como é que eu faço para unir? Olha, esse ponto aqui eu vou descer, porque ó, a minha cota aqui é menos 4, meu número é menos 4, então aqui eu vou descer. E esse daqui, como é que eu faço? Paralelo. Paralelo a quem? Paralelo à diagonal. Cadê a diagonal? Está bem aqui, ó. Você pega esse ponto que você formou, faz aqui a diagonal com a origem, e é nessa direção que eu vou fazer bem aqui. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, eu vou descer com ele, vou descer. Esse ponto aqui eu vou fazer de forma diagonal. No final, vou me encontrar bem aqui, ó. Esses pontos vão se encontrar bem. Vou até tirar aqui esse eixo. Jogar ele mais para cá. Tá? Mas aqui, ó, o que eu fiz? Eu prolonguei esse ponto, joguei ele para baixo, e esse daqui eu fiz paralelo, ou pelo menos tentei fazer paralelo com esse daqui. Então, bem aqui é o nosso ponto B. Tá? Então, ficou bem aqui a localização do nosso pontinho B. Alguma dúvida? Por enquanto, tá fácil, né? Pois é, então, olha, a única exigência que eu quero de vocês aqui hoje, talvez não a única, mas uma das principais, chegue em casa e treine bastante. Faça aí 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, treine aí todos os octantes possíveis, aí você pode treinar, tá bom? Muito bem, então agora vamos para a última parte da nossa aula, onde vamos falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Gente, é porque vocês já perceberam que o nosso espaço, né, ele é um espaço métrico. Quando eu digo espaço métrico, quer dizer que faz sentido você calcular a distância entre pontos. Mas todo espaço Rn, ele é métrico. Ou seja, em qualquer espaço Rn, você consegue definir como é que você calcula uma distância de um ponto para outro, de um elemento para outro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver como é que você calcula a distância entre pontos no R1, no R2 e no R3. Isso aí no R4, R5, R6, também, a gente vai ter uma fórmula. A gente só não vai desenhar, mas tem uma fórmula para eles também. Então, vamos lá. Distância na reta primeiro. Como é que você calculava a distância na reta? Você tinha 2 pontos na reta, como é que você definia quanto era a distância de um para outro, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tem aqui a origem, você tem esse ponto P, esse ponto P está afastado da origem x1 unidades, você tem o ponto Q, que está afastado daqui da origem x2 unidades. Como é que você define aqui a distância de P para Q? Isso, você poderia fazer x2 menos x1. Por quê? Porque x2 é essa distância daqui para cá. x1 é a distância daqui para cá. Então, se você tem esse pedaço todo aqui e tira esse, você vai ter justamente a distância que você queria. x2 menos x1. Eu poderia fazer x1 menos x2, nesse caso, o que vocês acham? Ao invés de x2 menos x1, poderia fazer x1 menos x2? O que vocês acham? Assim, vamos dizer, professor, eu não posso, porque o x2 é maior que o x1. Tá, mas aqui vocês estão vendo porque eu desenhei, né? Eu desenhei. Mas então quer dizer que sempre vocês vão ter que desenhar para poder dizer qual é a distância? Não. Então, qual seria uma forma de contornar isso? Por exemplo, eu te dou 2 números. Tu não sabe qual é o maior, qual é o menor. Mas eu quero que tu calcule a distância entre eles. Justamente. Eu uso módulo. Então, se eu não sei quem é o maior, quem é o menor, não tem problema. Eu vou subtrair um do outro e jogo o módulo. Que aí o módulo vai tirar essa desvantagem, digamos assim. Então, a fórmula vai ser essa. Se você está na reta, você quer calcular a distância, você faz um menos o outro, módulo disso. Tá? E nesse caso, com o módulo, não interessa quem é o maior, quem é o menor, não interessa. Você joga no módulo que vai dar certo, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa é a fórmula. A distância entre os pontos P e Q vai ser isso daqui, ó. Vai ser o módulo de x2 menos x1. Só que módulo de x2 menos x1, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado? Sim ou não? Sim, né? Então, na hora que você for usar a fórmula da distância, você vai usar o módulo de x2 menos x1? Não. Por quê? Porque essa fórmula não é tão bonita. Essa daqui é mais elegante. Então, na hora que você for calcular, você vai usar a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, que é uma forma muito mais legal de se fazer.
Mas, nossa, professor, você só está complicando a nossa vida. Se eu quiser fazer módulo, posso? Pode fazer só o módulo, não tem problema. Mas essa igualdade aqui vai ser importante. Ela não está aqui à toa, ela não está aqui só para perturbar vocês, não. Vocês já vão entender por que ela está aqui. Mas, de fato, se você estiver na reta, você quer calcular a distância, você pode fazer só o módulo. Um menos o outro, acabou. Exercício, né? Calcule a distância entre os pontos P e Q na reta. As coordenadas são menos 7 e 5. Vamos fazer isso daí rapidamente, né, no quadro. Você já pode fazer no seu caderno também. Eu sei que vocês já sabem isso, mas só para a gente fazer de forma didática, né? Vamos resolver pelo menos esse exercício dessa parte. Então, menos 7 e 5, é P e Q. Então, esse é o nosso exercício. Então, você tem aqui a reta. Ele diz que o ponto P está no menos 7. Vou colocar o ponto P aqui, então. Eu tenho que definir onde é que está a origem, né? Então, vamos dizer que a origem está bem aqui. E o Q é 5. Aí tem que fazer, né? Menos 1, menos 2, vamos dizer que é menos 7. Aí 1, 2, 3, pronto, aqui é o 5. Tá? Opa, aqui é o Q, né? Tá. O P é menos 7, o Q é 5. Claro que se a gente fosse fazer com mais rigor, né, eu tenho que fazer. Aí aqui é a origem. Aí 1, 2, 3, 4, aí 5, marca o Q. Ou então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar a menos 7, marca o P. Mas como aqui a gente está fazendo de maneira mais rápida, já coloquei direto, P e Q. Ele quer saber a distância de P para Q. Quando você tem um desenho, você não precisa nem de fórmula. Por quê? Porque, olha só, de P para a origem, você tem quantas unidades aqui? 7 unidades. E da origem para Q, você tem quantas unidades? 5. Então, somando essa distância mais essa distância, dá quanto? 12. Então, a distância de P para Q seria 12. Então, se você tem o desenho, você já poderia fazer, né? Você faria, tá, essa distância daqui para cá. Daqui para cá eu tenho 7 unidades. Daqui para cá eu tenho 5 unidades. Então, se eu fosse fazer já completo, né, distância de P para Q, eu ia ter 12 unidades. Pronto. Tá, mas digamos que eu nem quero fazer o desenho. Eu não gosto de desenhar, eu gosto só de calcular. Tudo bem. Então, como seria a distância de P para Q nesse caso? Você faria a distância de P para Q. Seria módulo. Aí você faz 5 menos 7. Cuidado, tá, gente? Porque aqui, ó, esse primeiro menos é da fórmula, né? Módulo de um menos o outro. E esse menos aqui é do próprio número. Menos com menos vai dar mais, aqui vai ficar mais 7, por isso que 7 mais 5 vai dar 12. Isso daqui. Ah, professor, e se eu invertesse aqui a ordem? Não tem problema. Se você invertesse, ó, ia ficar menos 7, menos 5. Menos 7 menos 5 ia dar menos 12, só que por isso que tem um módulo. O módulo, no final das contas, ia dar positivo dos dois jeitos. Tá? Então, é assim que você vai fazer. Ou também, na prova de vocês, você se empolgou lá e você escreveu assim, raiz quadrada, aqui, menos 7, menos 5 ao quadrado. Menos 12 ao quadrado, 144, raiz quadrada, 12. Pronto, não tem problema também, daria certo, é a mesma fórmula, tá? Tá, agora aí o R2, né? Porque isso aqui tudo bem, eu quero saber do R2, principalmente do R3. Como é que funciona no R2 e no R3? Então, ó, distância no plano agora. Bom, distância no plano também não é novidade para vocês, então só vou mostrar aqui mesmo no nosso slide. Olha só, agora, digamos que você tem aqui, ó, o ponto P e o ponto Q. O ponto P, ele tem coordenadas x1 e y1. O ponto Q tem coordenadas x2 e y2. Eu quero saber qual é a distância de P até Q. Se bem que aqui, eu vou desenhar, porque eu preciso só colocar alguns detalhes que eu vou usar depois. Mas eu sei que você já sabe isso daí. Mas só quero colocar aqui um detalhe que depois eu vou usar também para o espaço. Então, ó, no plano, se você tem aqui o plano cartesiano,
você tem aqui um ponto P, ele tem coordenadas x1, y1, você tem bem aqui, vou colocar para cá, ponto Q, ou seja, ele tem aqui a coordenada x2 e aqui ele tem a coordenada y2. Eu quero saber a distância do ponto P até o ponto Q. Como é que a gente faz isso daqui, gente? Se você reparou lá na imagem, a gente montou um triângulo retângulo. Ou seja, a gente fez bem aqui um triângulo, bem aqui outro cateto, e bem aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo. Por que eu formei um triângulo retângulo? Porque nesse triângulo retângulo aqui, o que eu quero é a distância daqui para cá. Só que essa distância é justamente a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, posso chamar isso aqui, ó, de x, que é o que eu quero descobrir. X não, né, que eu estou usando x aqui. Chamar de r. Pronto. Quem seria a altura desse meu triângulo retângulo? Vocês concordam comigo que seria y2 menos y1? Ou seja, esse pedaço aqui menos esse pedaço aqui. Então, essa altura aqui eu posso chamar de ΔY, já que essa altura aqui é a subtração de y2 menos y1. Da mesma forma, quem seria a base do meu triângulo retângulo? Δx, porque faria x2 menos x1. Então, aqui, ó, eu chamaria de ΔX. Agora que eu já disse quem é quem aqui, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. E nesse caso, ficaria r ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, vai ficar r igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Lembrando, quem é ΔX? x2 menos x1. Quem é ΔY? y2 menos y1. Aqui seria mais ou menos raiz, só que o meu r é sempre positivo porque ele é distância. Então, por isso que eu coloquei só o mais. Então, aqui, ó, se eu quero saber a distância de P para Q e eu estou no plano, eu vou aplicar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, não parece que a gente viu ela ainda agorinha? Lá na reta? Qual era a fórmula da reta? Não era raiz quadrada, não, era módulo, né? Módulo x2 menos x1, mas também era igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado. Isso aqui não é ΔX, então isso aqui é raiz de ΔX ao quadrado. Então, olha só que interessante, né? Na reta, você tem raiz de ΔX ao quadrado. No plano, você tem raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E no espaço, você já deve imaginar o que vai aparecer. Raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Mas a gente vai provar, na verdade, isso daí, né? Ok. Vamos resolver só um exercício aqui dessa parte. Aqui só a nossa fórmula final, que é entre os pontos P e Q, vai ficar do jeito que a gente colocou aí. Lembrando que ΔX é isso daqui, ΔY é isso daqui. Muito bem, tem dois exercícios aqui, vamos tentar resolver eles rapidamente. Primeiro, se C é esse ponto aqui, ó, 3 e 2, calcule a distância de P para C. Quem é P? É esse ponto aqui, 2, raiz de 3 mais 2. Isso daqui, gente, é importante, até para a gente se acostumando com as fórmulas, tá? Não subestimem essas fórmulas iniciais, porque você vai perceber que essa fórmula da distância, a gente vai trabalhar muito com ela ao longo do semestre todo. Então, deixa eu só ver quais são os pontos lá no slide. O C, se eu não me engano, eu não lembro se é 3,2 ou 2,3. Tá aí, 3,2 e o P é 2 na primeira coordenada, raiz de 3 mais 2 na segunda coordenada. Então, olha só, você tem esses dois pontos, ponto C e ponto P. A única coisa que eu pedi para você é calcule a distância entre eles. Eu não pedi para você desenhar, poderia fazer. Na prova, poderia cair muito bem. Letra A, desenhe esses pontos aqui no espaço. Letra B, calcule a distância. Poderia muito bem cair isso daí.
Tá? Mas aqui não, aqui eu só pedi para calcular a distância. Mas note que aqui é no plano. Então, assim, marcar pontos no plano, você sabe. Você já fez muito isso em cálculo 1. Tá? Então, por isso que aqui eu só quero calcular a distância mesmo. Como é que eu calcularia essa distância? Vamos lá. A distância de P para C. A gente acabou de ver que é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Gente, o que é ΔX? É a primeira coordenada de P menos a primeira coordenada de C, ou vice-versa. Tanto faz. Eu posso fazer essa menos essa menos essa. Então, vai ficar igual raiz quadrada. Ó, ΔX. Como aqui está o quadrado, não interessa com quem você começou. Então, vou começar com C. Fica 3 menos 2. 3 menos 2. Então, isso aqui é o ΔX. Mais ΔY, na segunda coordenada, eu vou fazer 2 menos isso daqui, que é raiz de 3 mais 2. Só que tem um menos na frente, tá? Cuidado. No final, ainda vou tirar a raiz quadrada disso daqui. 3 menos 2 é 1, ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui vai dar igual raiz de 1. Agora aqui, ó, vai ficar 2 menos raiz de 3, só que aqui vai ficar menos 2. Ao quadrado ainda, que eu ainda não calculei o quadrado. Posso simplificar esse 2 com esse menos 2. Menos 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 3. 3 mais 1, 4. Que vai dar 2. Então, a distância do ponto P para o ponto C é igual a 2. Só apliquei a fórmula, fiz as continhas, no final deu 2. Ah, professor, se desse raiz de 17 aqui, 17 não tem raiz exata, né? Então, ficaria raiz de 17. Raiz de 15, ficaria raiz de 15, não tem problema. Mas como aqui o 4 tem uma raiz exata, já coloquei o 2. Vamos fazer o segundo exercício agora, que está lá no slide. Esse segundo já é um spoiler da próxima aula, na verdade. Então, o segundo exercício diz assim, determine o conjunto de todos os pontos P. Ó, P está colocando P, um ponto qualquer, x, y. Do plano, né, já que são duas coordenadas, que distam 2 unidades de C. O C é o ponto 3, 2. Tá, vamos para cá para o quadro agora. Olha só o que ele quer, né? Isso aqui é a interpretação da questão. Ele quer saber quais são todos os pontos, como é que eu represento isso, todos os pontos que estão na mesma distância de C. Que distância é essa? 2. 2. Ou seja, a outra exigência que ele deu aqui para a gente é que a distância de P para C tem que ser igual a 2. Então, na verdade, ó, ele me deu essa informação aqui, ele me deu o ponto C, que é 3, 2, e ele me exigiu que a distância desses pontos P até C seja sempre igual a 2. Foi isso que ele me disse. Como é que eu vou representar todos esses pontos? Eu vou trabalhar com essa fórmula aqui, porque ele quer que a distância de P para C seja igual a 2. Mas eu sei qual é a fórmula da distância de P para C. Não é raiz quadrada, ΔX ao quadrado, ΔY? Então, eu vou trabalhar com isso daqui. Ó. Trabalhando com isso daqui, vai ficar raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Igual, tem que dar 2. Então, vou colocar igual a 2 aqui. Tá, mas quem é ΔX? ΔX é a primeira coordenada de P menos a primeira coordenada de C. A primeira coordenada de P é x, menos a primeira de C é 3. Então, ΔX vai ficar x menos 3. Vai ficar raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado. Mais ΔY, segunda coordenada, y menos 2. Y menos 2 ao quadrado. Fecha a raiz quadrada igual a 2. Para ficar bonito aqui também, eu posso elevar todo mundo ao quadrado. Então, do lado esquerdo vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou, se quiser, igual a 4. Não tem problema nenhum. Essa equação aqui representa todos os pontos que estão na mesma distância do ponto C. Que distância é essa? Distância igual a
2. Isso aqui é a equação do quê? Da circunferência. Qual é o centro da circunferência? O centro é 3, 2. E quanto é o raio? 2. Então, a gente está fazendo justamente a fórmula da circunferência, né? Então, se eu fizesse aqui, ó, x, y, eu marcaria em x 3 e y 2. Então, faria aqui 1, 2, 3. Aqui, 1, 2. Marcaria esse ponto aqui. E o que eu quero? Eu quero todos os pontos que estão na mesma distância desse ponto, distância igual a 2. Então, na verdade, seriam mais ou menos esses pontos bem aqui. Claro que... Tá? Então, eu tenho mais ou menos aqui uma circunferência de centro em 3, 2 e raio igual a 2. Ó. Como o raio dela é 2, note que eu tentei encostar ela aqui no eixo X, né? E aqui eu tentei fazer ela até aqui também. Então, na verdade, isso que nós fizemos foi representar essa circunferência. Alguma dúvida com essas questões aqui? Muito bem, nós temos ainda 12 minutos. É o suficiente para eu mostrar a última fórmula de hoje para vocês, que é a fórmula da distância no espaço. Então, vamos lá. Como seria uma distância no espaço? Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto G. Eu quero calcular, ó, a distância de A para G. Como é que eu ia fazer isso? A gente vai demonstrar isso aqui no quadro. Vou fazer aqui no primeiro. Só que, na verdade, você já até sabe, né, como é a fórmula. Assim, aquele raciocínio de recorrência, né? Já sabe que vai ficar raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais, só que agora é delta z. Muito bem, estamos agora no espaço. Se eu estou no espaço, eu tenho 3 eixos. Então, deixa eu fazer aqui os 3 eixos. X, Y e Z. Muito bem, então aqui, ó, tem aqui no nosso espaço, eu vou marcar 2 pontos no espaço. Eu não vou perder generalidade, até porque eu quero ser o mais didático possível, mas o meu primeiro ponto eu vou marcar na origem. Não tem problema se não fosse, tá? Eu só quero que a demonstração fique mais limpa possível aqui para vocês. Então, ó, digamos que o meu primeiro ponto está aqui, vou chamar ele de ponto P. E digamos que o meu segundo ponto está bem aqui, ponto Q. Claro que esse ponto aqui, ele tem coordenadas, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Né? Então, eu teria que marcar os pontos dele. Eu não disse quem eram as coordenadas, então estou fazendo aqui de uma forma genérica, né? Então, vamos dizer que a projeção dele fosse bem aqui. Então, bem aqui é o y. Aqui seria a coordenada x dele, aqui seria a coordenada y dele. Bem aqui, mais ou menos, seria a coordenada z dele. Tá? Então, ó, as coordenadas não vêm ao caso, até porque são pontos gerais. Mas o que eu estou te dizendo? Que eu tenho um ponto P, ele tem coordenadas x, y, z, nesse caso seria a própria origem, e eu tenho um ponto Q, que também tem coordenadas x, y e z. E o que eu quero é calcular a distância desse ponto para esse. Então, eu quero saber qual é a medida dessa reta bem aqui, ó. Para eu fazer a medida dessa reta aqui, vamos chamar essa reta de gama. Vou colocar de gama. E eu quero saber quanto vale essa reta aqui. Uma estratégia que eu posso fazer é que nem lá no plano é formar um triângulo retângulo. De onde eu vou tirar esse triângulo retângulo? É fácil. Ó. A gente não está acostumado a pegar a origem e fazer a projeção até aqui, fazer essa diagonal. Vou fazer de novo ela. Então, eu venho aqui, ó, daqui... eu faço a diagonal até aqui. Vocês concordam comigo que essa diagonal, com essa linha tracejada bem aqui, forma um ângulo de 90 graus entre elas? Porque uma está no chão, outra está aqui, perpendicular, é a altura. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, ó, eu acabei de formar um triângulo retângulo. A base do triângulo retângulo é essa linha verde aqui, que eu posso chamar de R. A altura
desse triângulo retângulo é a altura do chão até aqui. Só que essa altura, na verdade, gente, você pode chamar ela de ΔZ. Porque se você parar para pensar, quem é essa altura? É a distância da coordenada Z do ponto Q menos a coordenada Z do ponto P. É a distância daqui para cá. É essa altura aqui. Então, eu tenho aqui ΔZ. Lembrando que eu quero achar aqui gama. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Quando eu aplicar, vai ficar gama ao quadrado é igual a R ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Muito bem, mas agora a gente vai analisar quem é esse Rzinho bem aqui já, que é essa diagonal bem aqui, ó. Olhando para cá, eu também posso, se eu quiser, formar um triângulo retângulo, ó, bem aqui. Bem aqui. Esse triângulo retângulo está no chão agora, tá, gente? Ele está inteiramente no chão, ó. É esse triângulo bem aqui. Para esse triângulo retângulo que está no chão, quem é a minha hipotenusa? Não é o R? É o R. Quem é essa base bem aqui, ó? Eu não posso dizer que essa base é ΔY, já que eu tenho bem aqui, ó, o y do Q menos o y do P. Então, essa medida aqui, eu posso chamar de ΔY. E essa alturazinha bem aqui, ó, eu posso chamar ela de ΔX. Porque se você parar para pensar, ela é a coordenada x do ponto Q menos a coordenada x do ponto P. Então, olhando só para esse triângulo aqui, eu ia obter o seguinte, que R ao quadrado, que o R é a hipotenusa, é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Note que o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que a gente fez quando tinha só o plano. Estou fazendo isso aqui agora no chão, porque quando você está no espaço, o seu chão ainda é o plano cartesiano, não é verdade? Então, ó, tudo que você faz no plano cartesiano serve no espaço quando você olha para o chão. Aqui o chão é o plano cartesiano, então isso aqui eu já tinha tirado de lá. Agora, veja bem, eu disse que R ao quadrado é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E olha onde o R ao quadrado aparece. Bem aqui. Então, eu vou substituir isso daqui por tudo isso daqui. Tá? Aqui nessa primeira equação. Então, vai ficar gama ao quadrado, ou ρ ao quadrado, igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Tá? Então, a única coisa que eu mudei aqui foi substituir esse R ao quadrado por isso daqui. E agora você já sabe. O que eu vou fazer? Tirar a raiz quadrada. Então, ρ, que é a distância, vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa fórmula final, o que a gente já esperava. Para o R4, R5, R6, R7, R8, R1000, por mais que a gente não vai conseguir demonstrar, porque a gente não vai conseguir desenhar, né, não vai conseguir demonstrar, que eu digo, aqui usando desenhos de forma geométrica, mas ainda assim você consegue calcular a distância entre pontos do Rn. Basta você usar essa fórmula aqui. Só que o número, quantas coordenadas você vai ter é quantas vai aparecer aqui. Né? Então, por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, você tem um ponto P. O ponto P tem N coordenadas. Então, ele tem x1, x2, até xn. Aí já o ponto Q, ele também tem coordenadas. y1, y2, até yn. Então, a distância de P para Q vai ser a raiz quadrada. Aí aqui, y1 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos x2 ao quadrado, mais reticências, até chegar yn menos xn ao quadrado. Então, você pode aplicar esse raciocínio também nos espaços Rn, e mesmo que você não consiga enxergar, mas você está conseguindo calcular a distância entre pontos n-dimensionais. É isso que a gente está fazendo. Bom, temos 4 minutos, dá para resolver uma questão. Né? Melhor que nada, né? Então, vamos lá. A distância entre os pontos A e G, aqui eu já coloquei para vocês, demonstrei, a fórmula é essa daqui. E agora, quando você tiver P e Q em dimensionais, a fórmula é essa daqui, que eu também já coloquei no quadro. Tá, bora resolver pelo menos a primeira, né? Calcule a distância entre os pontos P e Q.
Ponto P é isso daqui, o ponto Q é isso daí. Aqui vamos fazer direto. Aí pronto, depois dessa, a gente encerra. E aí na aula que vem a gente vai ver curvas e superfícies. Meu ponto P é o ponto 0, raiz de 2 e 0. Já o ponto Q é o ponto 1, 0 e menos 1. Vamos lá, quero calcular a distância agora entre esses dois pontos. Então, eu vou fazer distância de P para Q. Vai ser raiz quadrada. Aqui eu posso fazer P menos Q ou Q menos P. Tanto faz. Então, posso fazer esse menos esse. Então, 0 menos 1. 0 menos 1 ao quadrado. Mais raiz de 2 menos 0. Raiz de 2 menos 0 ao quadrado. Mais 0 menos menos 1. Tá? Então, cuidado. 0 menos menos 1. Nesse caso, eu vou ter raiz quadrada. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. Aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado é 2. E aqui, menos com menos vai dar mais. 1 ao quadrado vai ficar 1. Isso daqui vai ser raiz do número 4, que vai dar 2. Aí você coloca assim, ó, unidade de comprimento, né? Ou unidade de distância, só para dizer que isso daqui tem uma aplicação física, né? Isso aqui é a distância entre dois pontos. Então, eu coloco unidade de comprimento ou unidade de distância, tanto faz. Bom, então é isso. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, nós estamos dispensados. Obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira a gente continua. Não esqueça de estudar e fazer aquele dever de casa que eu falei para vocês, de ficar desenhando pontos. Vocês mesmos vão escolhendo e desenhando, tá bom? Até quarta.